Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindos à Análise. Olá, hoje a gente vai discutir uma questão que, ela surge tanto da prática mais atual, quanto de uma reflexão histórica mais ampla, né? Qual seria o lugar do ateísmo na ação social? Pois é, a partir de uma entrevista que lemos com o Jorge Guerra Pires e também do livro Seven Types of Atheism, do John Gray, aparece uma pergunta que parece dividir opiniões, né? O ateísmo, seja como um conjunto de ideias ou talvez como uma identidade de grupo, ele deveria se engajar de forma organizada, assim, em projetos sociais? É uma questão interessante porque ela nos leva por caminhos bem diferentes. De um lado, a gente tem exemplos concretos, né? Ateus buscando fazer a diferença, agora, no presente. E do outro lado, temos o peso da história com lições, bem complexas sobre movimentos ateístas que se organizaram no passado. Sim, e a minha posição aqui vai ser defender que sim, que esse engajamento não só é válido, como pode ser uma expressão importante e até positiva do ateísmo hoje em dia. E eu vou argumentar com um pouco mais de cautela, talvez, sugerindo que a história, e principalmente como autores como Gray detalham, ela nos dá motivos bem significativos para a gente questionar os riscos, sabe? Os riscos de organizar ação social sob essa bandeira específica do ateísmo. Olha, para mim, o envolvimento ativo em projetos sociais é uma forma legítima e, eu diria, até bastante construtiva para os ateus se manifestarem. Especialmente se a gente considerar que, em muitos lugares, eles são um grupo minoritário, né? Que busca reconhecimento e, muitas vezes, precisa combater estereótipos. O Jorge Guerra Pires, naquela entrevista que a gente analisou, ele toca um pouco nesse ponto, da expressão de grupos identitários. E ele dá exemplos bem práticos, como o trabalho voluntário dando aulas particulares de graça ou apoiando iniciativas como a Casa Escola. São ações muito palpáveis que mostram um compromisso real com o bem-estar das pessoas, sabe? Aqui e agora. E essa motivação, ela pode vir, claro, de valores humanistas, valores éticos, que, é verdade, não são exclusivos do ateísmo, mas que são frequentemente centrais para muitos ateus. A gente pode lembrar daquele poema que o Pires menciona: ateísmo é amor em cada ação, é viver no agora. Essa ênfase na ação presente, sabe? Desvinculada de promessas de recompensas futuras ou transcendentes, me parece uma força motriz muito genuína, muito poderosa. O próprio Pires, ele considera a discussão que ele promove como um tipo de trabalho voluntário, o que reforça o valor que se atribui à contribuição social e intelectual como algo significativo em si mesmo. É uma busca por propósito na ação imanente, no calor que o presente aflora, como ele descreve de forma tão poética. Eu abordo essa questão por um ângulo um pouco diferente. Não tenho a menor dúvida de que indivíduos ateus agindo com base nas suas convicções pessoais, sejam elas humanistas, éticas ou quaisquer outras, têm todo o direito e, frequentemente, o desejo de se engajar socialmente. Isso é óbvio. A minha preocupação, ela surge especificamente quando essa ação se organiza sob a identidade ateísta. E aí a análise histórica do John Gray no Seven Types of Atheism, ela serve como um forte sinal de alerta mesmo. O Gray demonstra, e com vários exemplos, como movimentos que se definiram explicitamente como ateus, ou que buscaram substituir a religião por sistemas seculares, acabaram muitas vezes mesmo, associados a ideias bastante problemáticas. Ele cita, por exemplo, o positivismo do Auguste Comte, que era uma filosofia que queria reorganizar a sociedade na base da ciência, mas que também se ligou, por exemplo, à pseudociência da frenologia. Ele menciona como figuras importantes do iluminismo, apesar de defenderem a razão, às vezes endossaram o racismo científico. Temos o Ernst Haeckel e o monismo dele, uma visão de mundo que se dizia científica, mas que promovia hierarquias raciais. E o Gray vai além.
Ele conecta ideologias totalitárias do século XX, como o bolchevismo e o nazismo, ao que ele chama de religiões políticas seculares. Quer dizer, movimentos que tentaram preencher aquele vazio deixado pela religião tradicional com suas próprias utopias, seus próprios dogmas e, frequentemente, com muita violência. O risco, como Gray explora, é que esse engajamento social ateu, se organizado como um movimento, acabe virando uma nova versão da tal religião da humanidade que o Comte e o Saint-Simon imaginaram lá atrás, com sua própria fé inabalável no progresso e seus próprios dogmas seculares. Porque, afinal, o ateísmo, na sua essência, é uma negação, é a ausência da crença em Deus. Ele não oferece, por si só, um fundamento ético ou político único universal. E o Gray ilustra isso muito bem ao mostrar a imensa diversidade de valores entre pensadores ateus ao longo da história. Você tem o coletivismo do Marx versus o individualismo radical da Ayn Rand, o hedonismo do Lametrie versus a busca por autoaperfeiçoamento do John Stuart Mill. E é importante notar, muitos desses ateus históricos defenderam visões antiliberais ou racistas. Isso sugere que, talvez, a contribuição mais autêntica e talvez mais segura do ateísmo resida mesmo na esfera intelectual, na crítica à irracionalidade, na promoção do pensamento crítico, ou até mesmo na aceitação filosófica de um universo sem um propósito cósmico pré-definido, como a gente encontra em figuras que o Gray analisa, tipo George Santayana ou Joseph Conrad, que buscaram significado na contemplação, na arte e não necessariamente em projetos coletivos de transformação social. Entendo pontos sobre a história, sim, e as advertências são importantes, claro, mas como você vê a aplicação direta desses exemplos históricos, que muitas vezes estão ligados a grandes ideologias, totalizantes ou a tentativas de criar sistemas filosóficos completos? Como isso se aplica à realidade das ações sociais que o Pires descreve hoje? Eu estou falando de voluntariado bem localizado, sabe? Apoio a projetos educacionais comunitários. Essas ações, elas me parecem ter uma natureza, assim, fundamentalmente diferente. Elas não visam impor uma nova ordem mundial ou substituir a religião por um sistema dogmático secular. São, na verdade, expressões de cidadania, de solidariedade, de compaixão. A crítica do Gray, ela parece mirar principalmente aqueles sistemas que tentaram deificar a humanidade, a ciência ou o progresso. Será que essas ações práticas, locais, focadas no bem-estar imediato, carregam necessariamente esse mesmo DNA ideológico perigoso? Não seria possível a gente aprender com os erros do passado sem cair numa paralisia? Se eu entendi bem seu ponto, a diferença estaria na escala e na intenção, Local versus global, ajuda prática versus sistema ideológico. Contudo, a própria organização identitária é um fator que a gente não pode simplesmente ignorar. Mesmo projetos locais, quando são explicitamente rotulados e organizados como ateístas, será que eles não correm o risco de reintroduzir, talvez de forma mais sutil, algumas daquelas dinâmicas que o Gray critica? Aí surge a pergunta: por que a necessidade específica do rótulo ateu para a ação social? Se os valores são humanistas, por que não organizar sob a bandeira do humanismo secular? Ou simplesmente como cidadãos engajados? A insistência na identidade ateísta para a ação social pode sugerir, mesmo que não seja a intenção, um tipo de proselitismo secular, ou talvez o fortalecimento de uma identidade de grupo que busca um propósito coletivo. E é justamente essa busca por um propósito coletivo organizado fora da religião tradicional que, historicamente, como Gray demonstra, tendeu a mimetizar estruturas e mentalidades religiosas. A questão não é se a intenção é boa, claro que é, mas se a estrutura organizacional em torno da identidade ateísta não começa quase que inevitavelmente a trilhar um caminho que busca substituir aquela comunidade e aquele sentido que a religião oferecia, arriscando no processo criar novas formas de ortodoxia ou de exclusão.
Para um grupo que frequentemente enfrenta estereótipos negativos, marginalização social, e os ateus certamente se encaixam nisso em muitas partes do mundo, se organizar em torno de projetos sociais pode ter uma função crucial que vai além da simples ajuda ao próximo. Trata-se também de visibilidade, sabe? De construção de comunidade interna e, talvez o mais importante, de desafiar ativamente aqueles preconceitos que associam o ateísmo à falta de moral, ao egoísmo, ao niilismo. A entrevista do Pires, quando ele fala da expressão de grupos minoritários, toca um pouco nisso. É uma forma de demonstrar publicamente, olha, nós somos ateus, nós nos importamos com a sociedade e nós contribuímos positivamente. Isso não me parece ser a mesma coisa que criar dogmas ou fundar uma nova religião. É uma questão de representatividade, de integração cívica e de combate à desinformação através da ação concreta. Será que essa necessidade de afirmação positiva de identidade é, em si, a mesma coisa que a busca por uma religião secular? A busca por visibilidade e o combate a estereótipos são, sem dúvida, objetivos compreensíveis, claro. No entanto, as armadilhas históricas que o John Gray detalha, elas continuam relevantes. Ele mostra como diversos movimentos ateístas, é só a gente pensar no culto da razão lá na Revolução Francesa, ou no positivismo do Comte, com aqueles planos dele para uma religião da humanidade, ou mesmo no modismo do Haeckel, tentaram preencher o vazio deixado pela religião tradicional, criando seus próprios substitutos. Rituais seculares, hierarquias, figuras veneradas, dogmas baseadas na ciência ou no progresso, e frequentemente uma espécie de autocelebração da humanidade ou de uma elite esclarecida. A linha entre construir comunidade e combater estereótipos, por um lado, e começar a replicar essas estruturas de sentido e pertencimento que caracterizavam a religião, por outro, essa linha pode ser muito tênue. A questão persiste. Essa ênfase em projetos sociais sob a bandeira ateísta não seria, em parte, uma manifestação dessa busca recorrente por um substituto funcional para a comunidade, para o propósito e talvez até para o senso de missão que a religião historicamente proporcionou? O risco, como a história sugere, é acabar recriando, talvez com outras roupagens, padrões de pensamento dogmático ou de exclusão grupal. A gente não poderia argumentar justamente o contrário? Que a própria ausência de crença em recompensas futuras ou intervenção divina pode ser um catalisador poderoso para focar no bem-estar humano aqui e agora? Aquele viver no agora do poema citado pelo Pires parece capturar exatamente isso? A motivação não viria de um dogma externo, mas sim de um reconhecimento interno da finitude da vida, da urgência das necessidades presentes. O próprio Pires, ao considerar a atividade dele de divulgação e debate como um trabalho voluntário, ilustra como ateus podem valorizar a contribuição intelectual e social como um fim em si mesmo, talvez motivados por um senso de responsabilidade compartilhada ou por empatia, e não por um conjunto de regras teológicas ou uma ideologia rígida pré-definida. Não seria essa uma base mais autônoma e, portanto, menos propensa a dogmatismos? Essa diversidade de motivações que você menciona nos leva de volta a um ponto central da análise do Gray, a heterogeneidade ética dentro do próprio ateísmo. Simplesmente não existe um valor ateu unificado que aponte de forma inequívoca para um tipo específico de engajamento social ou mesmo para qualquer engajamento social organizado. Como é que você concilia o individualismo quase libertário de uma Ayn Rand com o coletivismo revolucionário de um Marx, ambos ateus, ou o hedonismo materialista de um Lametrie com o utilitarismo focado no autoaperfeiçoamento de um John Stuart Mill? O próprio filósofo Richard Robinson, que era ateu e é citado pelo Gray, ele fazia questão de dizer que os valores dele eram os seus valores, que ele defendia como ateu, mas que não derivavam lógica ou necessariamente da sua descrença em Deus. O Gray nos força a lembrar que figuras proeminentes do ateísmo histórico defenderam posições antiliberais, racistas ou eugenistas. Isso não invalida o ateísmo, claro, mas demonstra claramente que a negação de Deus não é nenhuma garantia de uma moralidade progressista ou socialmente engajada. A motivação para a ação social, ela parece vir de um conjunto de valores que o indivíduo adota: humanismo,
compaixão, justiça social, e esses valores, eles não são inerentes nem exclusivos do ateísmo. Podem ser compartilhados por pessoas de diversas crenças e descrenças. Eu vejo a importância das lições históricas que você traz baseadas no Gray, mas elas nos ensinam a navegar, não a ancorar, certo? Eu reconheço os perigos, as complexidades. Contudo, o contexto atual me parece diferente. Iniciativas como as mencionadas pelo Pires, elas focam em ações comunitárias, voluntárias, que buscam responder a necessidades concretas. Elas não estão tentando construir grandes narrativas ideológicas ou sistemas filosóficos totalizantes. Não se trata de impor uma visão de mundo, mas sim de exercer a solidariedade. É perfeitamente possível, a meu ver, aprender com os erros do passado, a arrogância de certas formas de cientificismo, os perigos do dogmatismo secular, a tentação de criar novas ortodoxias e, ainda assim, encontrar formas positivas e eticamente responsáveis de expressão e contribuição social para os ateus hoje. As advertências, elas servem para nos manter vigilantes, autocríticos. Não para nos condenar à inação ou a restringir o ateísmo apenas à esfera privada ou intelectual. Essa perspectiva otimista sobre aprender com a história é compreensível, mas a análise de Gray sugere que certos padrões são mais profundos e recorrentes do que a gente gostaria de admitir. A busca humana por sentido, por comunidade, por substitutos para a certeza religiosa e a própria fé no progresso, que o Gray argumenta ser em si um mito secularizado de origem cristã, parecem ressurgir de diferentes formas. A tentação de promover uma ética supostamente científica, como a gente vê em algumas vertentes contemporâneas que o Gray critica, ele menciona ao Sam Harris, por exemplo, que muitas vezes ignora a complexidade irredutível dos valores humanos e pode, paradoxalmente, levar a posturas iliberais. Esse é um risco que não desapareceu. A história não é só um catálogo de erros evitáveis. Ela reflete tendências persistentes da condição humana. Lembrar que o Gray também aponta para outras formas de vivenciar o ateísmo que não passam por esse tipo de engajamento social organizado. Figuras como Santayana, que encontrava consolo na beleza e na contemplação distante, ou Conrad, explorando a condição humana diante de um universo indiferente, eles representam vertentes do ateísmo que encontram significado ou verdade na aceitação da falta de propósito cósmico ou na criação de pequenos mundos de significado humano sem essa necessidade de embarcar em projetos coletivos de transformação social sobre uma identidade especificamente ateísta. Forçar uma agenda social sobre o ateísmo pode ser, de certa forma, limitar a própria riqueza e diversidade filosófica e existencial dele. Bom, resumindo então a minha posição, eu acredito que o engajamento social, particularmente nessas ações comunitárias, voluntárias, pode sim ser uma expressão construtiva e muito significativa para indivíduos ateus e para a identidade ateísta como um todo. Os exemplos práticos, como os do Pires, eles ilustram ateus agindo com base em valores humanistas, focados no presente e encontrando propósito na ação direta. As advertências históricas que você levantou muito bem a partir do Gray são cruciais, claro, mas devem servir como guias para uma prática cuidadosa, reflexiva, autocrítica, e não como um impedimento para que ateus contribuam ativamente para o bem comum e também combatam estereótipos negativos. E eu concluo reiterando a necessidade de cautela. Uma cautela informada pelas análises históricas e filosóficas como as do Gray. Organizar a ação social sob a bandeira do ateísmo carrega riscos significativos de replicar padrões problemáticos que a gente viu associados a religiões seculares. Aquela fé às vezes cega no progresso, o potencial para o dogmatismo e a possibilidade de desvios iliberais. Talvez a contribuição mais distintiva e mais segura do ateísmo permaneça mesmo na esfera intelectual, a defesa da razão, a crítica da religião e da irracionalidade, ou mesmo aquela profunda aceitação filosófica da nossa condição em um universo sem garantias divinas, como foi explorado por pensadores como Santayana e Conrad. A necessidade de projetos sociais coletivos organizados especificamente como ateístas permanece, para mim, questionável. Fica bem evidente que não há uma resposta única ou fácil para essa questão, né? De como o ateísmo deve se relacionar com a ação social. Os argumentos de ambos os lados têm seu peso.
Sem dúvida, os materiais que a gente analisou hoje, combinando essa perspectiva prática e atual do Pires com a profundidade histórico-filosófica do Gray, nos ajudam a iluminar as diferentes facetas dessa tensão, que é bem complexa. A reflexão sobre o papel e a expressão do ateísmo na sociedade contemporânea é bom, essa certamente continua. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Butler dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbaridade, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. 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 Avaliação.